Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa de parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes com a TV Justiça. Meu nome é Diego Pereira Machado, sou professor de Direito Internacional, Direitos Humanos e Direito Comunitário. O tema de hoje é extremamente interessante e, como você sabe, o programa é dividido em 3 partes. Na primeira parte será o tema do dia. Iremos trabalhar sobre o tema do dia, que é costumes internacionais. Na segunda parte do programa, serão perguntas feitas por estudantes, por acadêmicos, as quais você também pode elaborar participando do programa. Já na terceira e última parte, iremos responder questões de concursos. 2 questões de OAB. Iremos explicar especificamente essas questões. Então, conto com a tua colaboração, não sai daí, porque hoje a gente vai trabalhar muito. Abraço! Olá, meus caros, tudo bem? Vamos começar a primeira parte do programa. Tema do dia. O tema do dia é sobre costumes internacionais. O valor dos costumes em âmbito internacional é diferente em relação ao âmbito interno. Muitos temas são regulados no âmbito do direito internacional somente por costumes. Vamos analisar isso? Meus caros, para nós podermos trabalhar sobre costumes internacionais, eu tenho que lembrar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que decorar. Eu sei que muitos não gostam de decorar, mas esse você tem que ler, reler e nunca mais esquecer, nunca mais tirar da sua cabeça. O que, professor? O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Eu vou repetir. Artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Eu vou repetir e você vai ler esse artigo. Leitura obrigatória. Não cai em concurso, despenca. Não cai em OAB, despenca. Artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Ele trata das fontes do direito internacional. E esse artigo 38, ele traz as seguintes fontes. São fontes do direito internacional. Primeiro, as convenções internacionais. Essa é a ordem do artigo 38. São fontes do direito internacional. As convenções internacionais ou tratados internacionais. Todo mundo sabe que os tratados, esses documentos internacionais, não têm uma denominação específica. Por isso que eu posso chamar de convenções ou tratados. Eu vou utilizar a terminologia do artigo 38. Convenções internacionais. Então, recapitulando, são fontes do direito internacional as convenções internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais do direito. Repetindo. Já pegou? Então eu vou repetir, para você realmente memorizar. Convenções internacionais, costumes internacionais e princípios gerais do direito. São as fontes previstas no artigo 38. Lá no artigo 38, você vai ver que tem doutrina e jurisprudência. Observação importante. Doutrina e jurisprudência não são fontes no sentido técnico. Doutrina e jurisprudência não são fontes do direito internacional. Elas não se encaixam no conceito técnico de fontes. Elas são, sim, meios auxiliares. A doutrina e a jurisprudência auxiliam as demais fontes, complementam as demais fontes, mas não são fontes no sentido técnico. Nananica de nanica não são mesmo. Então, de acordo com o artigo 38, eu já sei que é fonte do direito internacional as convenções internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais do direito. E sei que a doutrina e a jurisprudência não são fontes, mas sim meios auxiliares. Já sei muita coisa. Eu vou passar 2 informações importantes para fins de estudo dos costumes internacionais. Eu vou passar 2 informações extremamente relevantes sobre esse artigo 38, que eu estou comentando com você.
O artigo 38, pessoal, gravem, ele é exemplificativo. O artigo 38, ele traz um rol de fontes e ele é exemplificativo. Ele não é taxativo. Como assim, professor? Nós temos outras fontes. Nós temos as novas fontes do direito internacional, que não estão previstas no artigo 38. Exemplo de novas fontes, de outras fontes que não estão no artigo 38. Exemplo. Olha só. Os atos unilaterais, isso mesmo, sei que você pensou. Os atos unilaterais dos Estados são fontes do direito internacional. Não estão no artigo 38. As decisões com repercussão internacional das organizações internacionais, da ONU, por exemplo, são fontes do direito internacional e não estão previstas no artigo 38. No decorrer desse programa, por isso que você não pode perder, você tem que assistir a todo, meu amiguinho. No decorrer desse programa eu vou trabalhar ainda mais sobre essas novas fontes, principalmente no segundo e no terceiro bloco. Não sai daí para você entender tudo. Então é o seguinte, primeira informação relevante que eu passei sobre esse artigo 38, ele é exemplificativo, ele não é taxativo. Segunda informação, e essa é muito importante, ultra mega blaster importante. Esse artigo 38, ele não traz uma ordem sucessória. Melhor dizendo, não há hierarquia entre as fontes do direito internacional. Não tem essa ordem. Lá no artigo 38, você vai ver que tem convenções internacionais e costumes e princípios gerais do direito. Nessa ordem. Isso aqui não é uma ordem sucessória. Não há hierarquia entre essas fontes. Eu vou repetir. Em regra, não há hierarquia entre as fontes do direito internacional. Não há. E por que isso é tão relevante? Simples, pessoal. Em âmbito internacional, um tratado pode derrogar um costume, ou um costume pode derrogar um tratado. Vejam, os tratados internacionais são escritos, são normas internacionais, têm segurança jurídica, são as fontes mais utilizadas pelo direito internacional, mais utilizadas pelas cortes internacionais, os tratados internacionais. E pasmem, um costume no âmbito internacional pode derrogar um tratado. E vice-versa. Tratado derroga costume e costume derroga tratado. Isso é possível, isso pode, isso existe no âmbito do direito internacional. Mas, no âmbito do direito interno, não. Já ouviu já ouviu alguém mencionar para vocês que um costume interno derrogou uma lei? O costume no âmbito internacional, ele interfere talvez na aplicabilidade da lei. Mas a lei continua em vigor. A lei está acima do costume em âmbito interno. Para revogar uma lei interna, somente outra lei. Costume não tem esse poder. Agora, em âmbito internacional, a história é diferente. Porque o costume, ele pode sim derrogar. As normas costumeiras, as fontes costumeiras em âmbito internacional, elas têm uma relevância muito grande. Na verdade, foram as primeiras fontes do direito internacional a serem utilizadas. E elas têm uma relevância muito grande hoje. Por quê?